Fala meninos, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai juntar tudo que eu fiz na aula passada com as aulas anteriores, lembra? Eu terminei a aula passada falando de nomenclatura de hidrocarbonetos. Você estudou a aula que eu falei? Eu deixei 2 telas de tarefa para você dar nome para as ramificações, lembra? Foi feito? Se foi feito, se você entendeu, agora a gente vai juntar tudo na nomenclatura de cadeia ramificada. Antes da gente começar, quero pedir para você, clica aqui embaixo, inscreve-se no canal, dá um like, ativa o sininho. Sempre que eu publicar matéria nova, vai aparecer um lembrete para você ir acompanhando. Esse curso de Química Orgânica é longo, então é importante que você assista aula a aula, capítulo por capítulo, para conseguir entender e acompanhar tudo bonitinho, beleza? Então vamos começar aqui, Então olha só. Pronto. Então agora eu tenho aquela tela de nomenclatura de ramificações para a gente identificar cada uma delas. Primeiro, deixa eu pegar uma caneta amarela aqui, Vamos nas ramificações de cadeia aberta, Nossa primeira ramificação vai ser essa daqui, Com um carbono só, o prefixo é o prefixo met e ramificação termina em il. Lembra que ele se chama metil ou metila, né? Vamos continuar nos de cadeia aberta, Cadê? Vou para a ramificação agora de 3 carbonos, tem uma de 2 aqui, Olha essa ramificação aqui, Eu tenho 2 carbonos prefixo et, ramificação termina em il. Por isso, essa é a ramificação ou radical etil. Com 3 átomos de carbono, essa ramificação aqui tem 3 átomos de carbono. Essa ramificação aqui tem 3 átomos de carbono. Essa aqui também tem 3 átomos de carbono. Lembra? Com 3 átomos de carbono, o prefixo é o prefixo prop. E ramificações terminam em il. Então, esse aqui se chama propil, esse se chama propil e esse também se chama propil. Porém, existe um prefixo que diferencia a nomenclatura de um com a nomenclatura do outro. Quando você tem, olha aqui em cima, ramificação de cadeia normal e valência livre no carbono primário, essa ramificação recebe o prefixo N. Por isso, a nomenclatura dele é N-propil. Já quando a ramificação tem cadeia normal, mas a valência livre está no carbono do meio, ele vai ser chamado de isopropil, até porque ele é isômero da outra ramificação. Veja que esse daqui tem a mesma estrutura que esse. A diferença é que na ponta da cadeia o CH3 está virado para baixo, mas isso não faz diferença. Esse aqui também é o isopropil, ok? Vamos para as ramificações de 4 carbono. Aqui eu tenho uma ramificação de 4 carbonos. Aqui eu tenho outra ramificação de 4 carbonos. Aqui eu tenho outra ramificação de 4 átomos de carbono. E aqui outra ramificação com 4 átomos de carbono. Lembra qual que é o prefixo de 4 carbonos? É o prefixo but, né? Então aqui eu tenho uma ramificação que se chama alguma coisa butil, porque tem um prefixo, né? Aqui, alguma coisa butil. Aqui, alguma coisa butil. E aqui também, alguma coisa butil. Agora vamos diferenciar um do outro através dos prefixos de diferenciação. Vamos começar por esse daqui. Aqui nós temos uma ramificação de cadeia normal. E concorda comigo que a valência livre está no carbono secundário. Por isso, ele vai ser chamado de sec-butil. Sec de secundário. A mesma coisa é esse, veja. A valência livre aqui está no carbono secundário, por isso ele também é um sec-butil. Essas 2 ramificações são exatamente iguais, são 2 radicais, 2 ramificações sec-butil. Nesse daqui, a valência livre está no carbono terciário. Como ela está no carbono terciário, vamos usar o prefixo terc de terciário, por isso ele se chama terc-butil. E nesse daqui, a cadeia é ramificada e a valência livre está no carbono primário. Por ser cadeia ramificada, eu não posso usar o prefixo N. Esse é isômero dos outros. Eu vou chamá-lo de isobutil. Então está aí a nomenclatura das ramificações de 4 carbonos. Se você observar, esse daqui também tem cadeia ramificada, também tem 4 carbonos, também é um dos grupos do butil. E ele, como tem valência livre no carbono primário e cadeia ramificada, ele também é o isobutil. Ok? Beleza.
Tem mais algum de cadeia aberta? Tem aqui embaixo, ó. Aqui nós temos uma ramificação grandona. Grandona. Com quantos carbonos? Vamos ver? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 carbonos, o prefixo correto é o prefixo -ept. Como a ramificação termina em -il, ele se chama -eptil. Como a valência livre está no carbono da ponta, carbono primário, ele é o N-eptil. Lembra que o prefixo N é facultativo. Se você não quiser colocar, não precisa colocar. Ok? Aqui, ó, eu tenho uma ramificação de cadeia fechada não aromática. Essa daqui também, ó. Cadeia fechada não aromática. Se não tivesse a valência livre, ele se chamaria ciclopentano. Como ele é ramificação, ele vai se chamar ciclopentil. Ciclopentil. Viu que mantém a lógica? A mesma coisa é esse, ó. Se não tivesse a valência livre aqui, ó, ele se chamaria ciclohexano. Com a valência livre, ele se transforma em ramificação, vai se chamar ciclohexil. Ciclohexil. Todas as ramificações que sobraram têm um anel aromático na sua estrutura. Vamos começar pelo mais simples, ó. Esse aqui é o radical, a ramificação chamada de fenil. Fenil. Enquanto que esse daqui, ó, é o benzeno mais um CH2 e a valência livre. Esse aqui é o grupo chamado de benzil. Então, muito cuidado para você não misturar o fenil com o benzil. Esses dois aqui, ó, esse que eu estou pintando agora de amarelo, ó, esse daqui e esse daqui, são derivados do naftaleno. Por isso são chamados de naftil. Então, aqui eu tenho um grupo naftil e outro grupo naftil. Agora, um é alfa-naftil, o outro é beta-naftil. Você lembra o critério para diferenciar um do outro? Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Aqui eu tenho os dois carbonos da junção, veja. E também aqui os dois carbonos da junção. Nós chamamos de carbono alfa o carbono vizinho a essa referência. Então aqui eu tenho carbono alfa, por isso esse é o alfa-naftil. Já aqui, ó, eu tenho carbono alfa e carbono beta, portanto esse é o beta-naftil, beleza? E só sobraram duas ramificações do grupo dos toluil, né? Ora, esse aqui é um radical do grupo dos toluil, esse aqui é outra ramificação do grupo das ramificações toluil, né? Ó, tá aqui o carbono onde sai o radical metil, que é a nossa referência. Então, 1, 2, 3. 3 é meta, então esse é o meta-toluil. Ó, 1, 2, 3. E aqui, ó, 1, 2, 3 também, ó, 1, 2, 3. Esse também é o meta-toluil. Então aí, ó, esqueci de algum? Não, né? Não. Então aqui nós temos nome para todas as ramificações daquela primeira tela. Vá acostumando, isso aí você vai memorizar com o tempo, não esquenta a cabeça. Agora, lógico, você precisa estudar essas nomenclaturas. A outra tela de nomenclatura de ramificações que eu coloquei para vocês está aqui, ó. Vamos começar pelos mais simples, ó. Aqui em cima, ó, aqui eu tenho a ramificação chamada de etil. Aí vamos procurar 3 carbonos. Ó, aqui tem a ramificação metil com um carbono só. Aqui, com 3 carbonos e valência livre no carbono do meio, esse é o isopropil. Isopropil. Aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, ó, 3 carbonos e valência livre na ponta. Esse é o N-propil. Ou simplesmente só propil, porque o N é facultativo. Tenho de novo aqui, ó, o grupo etil, né? Depois, cadê, ó? Com 4 carbonos, ó, nós temos aqui, primeiro, essa ramificação tem 4 carbonos e valência ali na ponta, né? Por isso ele é o N-butil. Lembra? Cadeia linear, valência livre na ponta, sempre recebe o prefixo N. E se você observar, esse aqui, ó, também é o N-butil, só que ele está com o último carbono dobrado, isso não faz diferença. Então ele também se chama N-butil, né? Depois, ó, nós temos aqui uma ramificação com cadeia insaturada. Lembra que esse aqui pode ser chamado de etenil, mas o nome mais usado para ele é vinil. Então tá aí o grupo vinil.
Temos aqui, ó, 4 carbonos, valência livre no carbono terciário. Esse é o terc-butil, né? Depois eu tenho ramificações com estruturas aromáticas. Ah, tem mais um aqui, ó. Olha essa ramificação aqui, ó. Aqui eu tenho uma ramificação grandona com quantos carbonos ao todo? Veja, dentro do parênteses tem 10 carbonos, mais esse aqui 11, mais esse aqui 12. Como ele tem cadeia normal, ele vai receber o prefixo N. 12 carbonos, o prefixo é dodec, e ramificação tem minil. Olha o nome dele, N-dodecil, certo? Esse aqui, ó, lembra, esse aqui é fenil ou é benzil? Cuidado para não confundir os dois. Esse aqui é o benzil. Já esse que eu estou aqui embaixo, ó, esse aqui é que é o chamado fenil, ok? Bom, tenho aqui, ó, 1, 2, esse é o ortotoluil. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o paratoluil. E sobrou aqui, ó, um derivado do naftaleno, né? Tá aqui os carbonos da junção, carbono alfa, carbono beta. Esse é o beta-naftil. Esqueci de algum? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, né? Não. Então aí, eu recordei de forma aleatória a nomenclatura das ramificações que eu já te ensinei e até algumas outras que eu não tinha comentado ainda. Mas se você entendeu a lógica da nomenclatura de ramificações, você consegue dar nome para essas ramificações tranquilamente. Basta pôr a sua cabeça para funcionar e lembrar das regras que eu fui falando aí ao longo do tempo. Agora vamos juntar tudo isso em nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Para a gente falar de nomenclatura de compostos de cadeia ramificada, primeiro você precisa anotar, e eu quero que você copie, tá? Eu quero que você escreva as regras de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Tem várias, eu resumi e coloquei aqui algumas das principais regras. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A garganta tinha secado. Então, olha só. Primeira regrinha para você dar nome para um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Localizar a cadeia carbônica principal do composto. Eu já te ensinei a localizar a cadeia carbônica principal. Depois você vai identificar as ramificações, né? Saber se as ramificações que tem lá são etil, metil, isopropil, tec-butil e assim por diante. Todos eles estarão ligados à cadeia carbônica principal. Você vai nomear essas ramificações. Ó. Nomeie esses grupamentos e coloque-os em ordem alfabética. Na hora dos exemplos você vai entender isso direitinho. Quando a gente coloca em ordem alfabética, não se leva em consideração os prefixos. Somente o prefixo iso e o nel que entram na ordem alfabética. Tá? Isso vai ser colocado diante, ou seja, antes do nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Aqui, ó, você vai numerar a cadeia carbônica de modo que os ligantes recebam os menores números possíveis. Então você vai numerar a cadeia carbônica principal, fornecendo as menores posições possíveis para as ramificações. Olha uma observação importante aqui, ó. Se a cadeia for insaturada, a numeração será feita partindo-se da extremidade mais próxima da insaturação. Para que isso, Ronald? Porque a insaturação é que pega o menor número, tá bom? E outra informação aqui importante, ó, mais uma informação estética, né? Ó, números são separados de números por vírgula. A única coisa que se separa por vírgula dentro da nomenclatura orgânica é número separado de número. Ó, nomes são separados de nomes por hífens e números são separados de nomes por hífens também. Então, existem mais regras, só que essas são as 5 principais regras de nomenclatura de hidrocarbonetos. Agora a gente vai pegar essas regras, vamos aplicar em exemplos para você entender nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Eu tenho aqui, ó, aproveitando a tela preta, tem aqui um primeiro exemplo de um hidrocarboneto, no caso um alcano, para a gente dar nome. Se você anotou as regrinhas, se você não anotou, volta, pausa a aula, agora volta e anota. Você precisa das regrinhas num papel ou num post-it
para você ir seguindo à medida que a gente for dando nome para esses compostos. Primeira coisa que eu tenho que fazer aí é localizar a cadeia carbônica principal, você lembra? Se você marcar essa cadeia carbônica aqui como principal, ela tem 4 átomos de carbono. Lembra que a cadeia carbônica principal tem que ser a maior possível? Pois é, se você marcar essa daqui, ó, quantos carbonos tem nela? Não são 5? Então eu acabei de achar a cadeia carbônica principal. Vou pintar essa cadeia carbônica principal, ó, vou colocar ela de verde aqui, ó. Então eu estou marcando a cadeia carbônica principal para a gente começar a nomenclatura desse composto. Tudo que está pendurado na cadeia carbônica principal e tem carbono, nós chamamos de ramificação. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma ramificação de um carbono. Ramificação de um carbono é o radical metil. Então eu tenho aí um metil localizado nesse composto. Para começar a montar o nome do composto, eu preciso localizar esse grupo metil numerando a cadeia carbônica principal. Veja, se você numerar a partir dessa extremidade, ó, aqui eu tenho o carbono 1, aqui eu tenho o carbono 2, aqui eu tenho o carbono 3, aqui o 4, aqui o 5. Então veja, a partir dessa extremidade, o radical metil está no carbono 3. Se você numerar a partir dessa extremidade, ele também estará no carbono 3. Por quê? Porque o metil está equidistante das duas extremidades. Então, nesse caso, você pode numerar a partir do lado que você quiser, tanto faz. Eu vou deixar essa numeração aqui do jeito que está, porque eu já tinha começado por ela. Agora chegou a hora da gente montar o nome do composto. Veja, como é que eu dou nome para esse composto? Ó, primeiro, localize e dê nome para as ramificações. E deixa lá por último a cadeia carbônica principal. Eu tenho um grupo metil no carbono 3, então eu coloco assim, ó, no carbono 3, tracinho, eu tenho um grupo metil. Então, o que eu fiz? Localizei e dei nome para aquilo que eu localizei. Então, eu tenho um metil no carbono 3. Tem mais alguma ramificação para localizar nesse composto? Não. Para dar nome? Não. Então, só falta a cadeia principal. A cadeia principal vem sempre por último. Sempre você faz assim, ó. Primeiro, você localiza e dá nome para as ramificações. E, por último, você dá nome para a cadeia carbônica principal. Segue sempre essa lógica. A cadeia carbônica principal aqui tem 5 carbonos, prefixo pente, só ligações simples an, hidrocarboneto termina em o. Por isso que o nome desse composto é 3-metilpentano. Beleza? Então tá aí a nomenclatura desse primeiro composto aí para a gente treinar. Vou colocar mais um. Pronto, agora um composto um pouco maior. Vamos localizar a cadeia carbônica principal desse composto. Lembra que ela tem que ser a maior? Então eu estou colorindo aqui de verde, ó, a cadeia carbônica principal desse composto. Pronto, localizamos a cadeia carbônica principal. Tudo que está pendurado nela e tem carbono é ramificação. Aqui, ó, eu tenho, deixa eu colocar de amarelo para ficar igual o primeiro que a gente fez, ó. Cadê o amarelo? Tá aqui. Aqui, ó, eu tenho um grupo que é o grupo metil. Afinal de contas, tem um carbono só. Só que aqui também, ó, aqui também o grupo metil, né? Esse aqui é uma ramificação de 2 carbonos, por isso ele é chamado de etil. Esse aqui, 2 carbonos, por isso ele é chamado de etil, beleza? Então agora vamos localizar essas ramificações, ó. Vou começar colocando a numeração daqui para lá, ó. Numera a cadeia principal nesse sentido. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse sentido, aonde estão as ramificações? Ó, esse metil está no carbono 2, esse metil está no carbono 3, esse etil está no carbono 4 e esse etil está no carbono 5. Se você somar as posições das ramificações, 2 com 3 dá 5, com 5 dá 10, com 4, 14. Então o somatório aqui deu 14. Por que eu estou fazendo isso? Numera a partir do sentido oposto. Ó, carbono, nesse sentido aqui. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse sentido que eu numerei de branco, veja, aonde estão as ramificações? O etil está no carbono 3, esse etil está no carbono 4, esse metil está no carbono 5,
E esse metil está no carbono 6. Desse jeito aqui, ó, onde estão localizadas as ramificações, soma as posições, vê quanto que dá. Olha aqui, ó, 4 com 6, 10, com 5, 15, com 3, 18. Você lembra que eu falei para você que a nomenclatura sempre tem que priorizar os menores números possíveis? A nomenclatura, a numeração, na verdade, que dá os menores números é a que a gente colocou de amarelo. Então, ela é a correta, a numeração que está em branco está errada. Por isso eu vou apagar aqui, ó, a numeração que eu coloquei de branco, que é para a gente não se confundir na hora de dar nomes para esse composto. Então, estou apagando de branco. Se você ficar em dúvida na hora de numerar a cadeia carbônica principal, você pode fazer isso. Numera para um lado, numera para o outro, soma as posições de um lado, soma as posições das ramificações do outro. O que der menor é o correto, o que der maior você despreza porque é a nomenclatura é errada. Então vamos lá. Então lembra, primeiro você dá nome para as ramificações, depois, por último, a cadeia carbônica principal. E lembra que as ramificações têm que estar colocadas em ordem alfabética. Entre o M de metil e o E do etil, o E vem primeiro na ordem alfabética. Então eu vou começar pelos grupos etil, certo? Como é que fica a nomenclatura, portanto, desse composto? Ó, deixa eu apagar aqui para a gente começar. Ó, tem um etil no carbono 5 e um etil no carbono 4. Vou começar por esse daqui. Ó. No carbono 4 eu tenho um grupo etil e no carbono 5 eu tenho um grupo etil. Então já localizei esse e dei nome, já localizei esse e dei nome. Também tenho um metil no carbono 2, ó. No carbono 2 tem um grupo metil e também tem um metil no carbono 3. No carbono 3 tem outro grupo metil. Então já localizei e dei nome para esse, já localizei e dei nome para esse. Tem mais alguma ramificação para você localizar e dar nome? Não. Então agora vem a nomenclatura da cadeia principal. Cadeia principal tem 7 carbonos prefixo EPT, só ligações simples AN, hidrocarboneto O. Está aí o nome do composto. Ah, Ronald, terminou? Ainda não terminou. Por que não terminou? Presta atenção aqui. Ó. A nomenclatura de química orgânica ela pode ser simplificada no lugar de você ficar repetindo o nome das ramificações. Então veja, aqui eu tenho duas ramificações iguais. E aqui eu também tenho duas ramificações iguais. Quando você tiver duas ramificações ou mais, né, iguais, você vai contrair essa nomenclatura para diminuir a escrita da nomenclatura do composto orgânico. Como que eu faço? Ó, eu tenho dois grupos etil. Então, ó, eu tenho dois grupos etil. Então, vai ser chamado de dietil, indicando que tem dois grupos etil. Onde que eles estão localizados? Nos carbonos 4 e 5. Então, nos carbonos 4 e 5, eu tenho dois grupos etil. Então, no lugar de escrever 4-etil, 5-etil, você vai passar a escrever assim, 4,5 dietil. Quer dizer que tem dois grupos etil. Onde que eles estão localizados? Um está no carbono 4 e o outro está no carbono 5 da cadeia carbônica principal. A mesma coisa eu vou fazer com os grupos metil. Nos carbonos 2 e 3 eu tenho dois grupos metil. Por isso 2,3 dimetil. E aí vem a cadeia carbônica principal, 7 carbonos EPT, só ligações simples AN e O de hidrocarboneto. Então, o nome correto para esse composto vai ser escrito assim, 4,5 dietil, 2,3 dimetil, heptano. Assim fica o nome correto para esse composto, beleza? Fácil, não é? Questão de costume, você acostuma, aí vira uma coisa automática na sua cabeça. Mais dois exemplos aqui para a gente terminar a aula, ó. Aqui, ó. Mais dois exemplos. Primeiro eu vou fazer esse daqui. Veja, localize a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, ela tem uma característica importante. Ela tem que passar pela insaturação. Obrigatoriamente, ela tem que passar pela insaturação. Então, esse carbono aqui e esse carbono aqui, que são os carbonos insaturados, eles têm que pertencer à cadeia carbônica principal, né? E outra coisa importante, na hora de você numerar a cadeia carbônica principal, a insaturação é que tem que pegar os menores números. Se você numerar a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a dupla estaria no carbono 5. Se eu numerar a partir daqui, 1, 2,
a dupla está no carbono 2. Sempre os menores números para a dupla ligação. A insaturação tem preferência quando você vai numerar a cadeia carbônica principal. Por isso, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6 e aqui o carbono número 7. Beleza? Então, eu já tenho a cadeia carbônica principal localizada e numerada. Quais são as ramificações? Ó, essa ramificação aqui, você lembra? Qual que é ela? Essa é isopropil. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, um grupo etil. Aqui, um carbono metil e aqui mais um carbono metil. Então, agora dá para a gente começar a montar o nome do composto sempre em ordem alfabética. Na ordem alfabética, vou começar pelo E do etil aqui, ó. Então, o etil está no carbono 5. Então, olha só. No carbono 5 tem um grupo etil. Beleza? Depois, ó, metil e o I de isopropil, lembra que os únicos prefixos que entram na ordem alfabética são o iso e nel, tá? Então, o iso vem antes do M de metil. Então, no carbono 3, eu tenho isopropil. Olha aqui, ó, 3 isopropil. Eu tenho um metil no carbono 5 e um metil no carbono 4. Então, significa que nos carbonos 4 e 5, eu tenho 2 grupos metil. Viu que a gente já faz automático? Então, eu já localizei esse e o etil. Só falta a cadeia principal. Vou continuar aqui embaixo, ó. Só falta a cadeia principal. 7 carbonos, prefixo hept. No 2 eu tenho a dupla. Veja, a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Uso o menor número. No 2 eu tenho a dupla e O de hidrocarboneto. Assim que se dá nome para o composto. Então, o nome desse composto é 5-etil, 3-isopropil, 4,5 de metil, hept2-eno. Vê que não é uma nomenclatura muito bonitinha, mas lendo essa nomenclatura, dá para a gente ter uma noção muito clara de como é a estrutura do composto. Essa é a finalidade da nomenclatura em química orgânica. Através do nome, você tem condição de montar a fórmula, ou através da fórmula, você tem condição de dar nome para o composto. Beleza? Para terminar a nossa aula, vou colocar mais esse aqui para a gente dar nome. Vamos lá? Eu preciso localizar a cadeia carbônica principal. Essa cadeia é uma cadeia mista, tá? E eu vou escolher, por ser maior, a parte fechada como cadeia carbônica principal. Veja, eu escolhi ela, primeiro porque ela é maior, segundo porque ela contém a insaturação. Como a insaturação tem que ficar entre os carbonos 1 e 2, né? Se você começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desse jeito, as ramificações ficariam nos carbonos 5 e 6. Mas se você numerar no sentido inverso, ó, eu vou apagar para você enxergar. Ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Se você numerar no sentido inverso, como assim inverso, Ronald? Ó, carbono 1, 2. Lembra que a dupla tem que ficar entre os carbonos 1 e 2. Num cicleno, a dupla fica entre os carbonos 1 e 2. 1, 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o 5, esse é o 6. A dupla está entre os carbonos 1 e 2 e as duas ramificações ficaram com as menores posições possíveis. Sempre dê preferência para os menores números. Aqui eu tenho uma ramificação de um carbono só, ou seja, metil. E aqui eu tenho uma ramificação de 2 carbonos, ó, C2H5. Esse é um etil. Então agora, começando a montar o nome do composto, pela ordem alfabética, vou começar pelo etil e ele está no carbono 4. Então, no carbono 4, eu tenho um grupo etil. Esse aqui já está localizado e nomeado. Eu tenho um metil no carbono 3. Ó. No carbono 3, eu tenho um grupo metil. Então, esse aqui já está localizado e nomeado. Acabaram as ramificações, só tem 2. Elas já estão localizadas e nomeadas. Só falta a cadeia carbônica principal. Vou colocar aqui embaixo. Ó. A cadeia principal é cíclica, prefixo ciclo, 6 carbonos X, uma dupla em hidrocarboneto O. Então, o nome do composto é 4-etil, 3-metil, ciclohexeno. Beleza? Ah, Ronald, mas eu não tenho que colocar um hexeno, ciclohex1-eno? Não. Sabe por quê? Como esse composto é um alceno,
você já sabe, é automático, você já sabe que a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Então, sempre para alcenos, a dupla está entre os carbonos 1 e 2, portanto, eu não preciso expressar isso na nomenclatura do composto orgânico. Tudo bem? Aqui a gente fez a nossa primeira aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Eu preciso fazer mais aulas em relação a esse assunto, talvez mais 2 aulas ou mais uma aula só, e a gente vai treinar bastante nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Só depois que eu terminar essa parte é que eu posso passar para frente e a gente segue com a matéria de química orgânica. Eu vou ficando por aqui, o nosso tempo já deu. Muito obrigado pela presença, aguardo você para a próxima aula então. Valeu, moçada, tchau, tchau.